Está na hora de estudarmos a lição. Vamos ficar bem quietinhos para ouvir a voz de Deus falando para nós, através do estudo da lição. 9 vezes não. Você se lembra no dia que Moisés foi lá ver a sarça e Deus falou com ele? Pois é, Moisés obedeceu e ele fez uma longa viagem pelo deserto de Midian até voltar lá para o Egito. E em algum lá no deserto, seu irmão Arão foi ao seu encontro. Meu irmão, como é bom ver você! Eu também estava com muita saudade, meu irmão. Deus me enviou aqui para ajudar você. Juntos enfrentaremos o novo faraó. A caminho do Egito, Arão contou as novidades para Moisés. Então, no dia seguinte, Arão e Moisés foram lá no palácio do faraó. Faraó, tenho uma mensagem de Deus para você. Ele diz, deixe meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Quem é esse Deus? Eu não o conheço. Eu não vou deixar israelita nenhum sair daqui. Todos são os meus escravos. Depois que Faraó disse essas palavras, ele despediu-se de Moisés e de Arão. E por vingança, mandou os capatazes fazer com que os israelitas trabalhassem muito mais. Não acreditar em Deus dá nisso. Todos os dias de manhã, Faraó saía para adorar junto ao rio Nilo. Só que Deus falou para Moisés ir lá falar com ele. E Moisés obedeceu, meus amigos. Ele foi lá com seu irmão Arão. Faraó, você é muito desobediente e Deus mandou falar novamente com você. Como você me desobedeceu e não deixou os israelitas partirem, eu ferirei o Nilo e as águas se transformarão em sangue. Todos os peixes morrerão. Ah, meus amigos, naquele dia aconteceu algo fenomenal. Moisés estendeu seu cajado e a água do rio se transformou em sangue. Mas mesmo assim, Faraó não mudou de ideia. Que homenzinho teimoso, hein? Depois desse dia aí, se passaram 7 dias e Moisés falou novamente com ele para deixar o povo ir. Só que mais uma vez, Faraó disse que não. Aí, Moisés falou que Deus tinha outro recado para ele. Você outra vez ficará contra Deus não deixando o povo ir? Pois então, o Senhor disse assim, enviarei uma praga de rãs. Elas entrarão em todos os lugares, na sua casa, no seu alimento, seus fornos, em tudo. Ah, meus amigos, quando Deus diz que vai fazer uma coisa, se prepare. E naquele dia aconteceu algo muito esquisito. Quando Moisés acabou de fechar a boca, havia rãs por todos os lugares. E Faraó não gostou nada daquelas rãs ali, e ele mandou chamar Moisés, prometendo que deixaria os israelitas irem, mas era mentira. Quando as rãs morreram, Faraó mudou logo de ideia. Logo depois, Deus enviou Moisés a Faraó para falar com ele. E Faraó novamente disse não para Deus. Aí, Moisés falou que Deus enviaria uma praga de piolhos sobre todo o Egito. Quando Moisés acabou de fechar a boca, os piolhos afligiram as pessoas lá do Egito. Também afligiu os animais, os conselheiros de Faraó. Aí eles disseram, isso é o dedo de Deus, Faraó. Só que Faraó não estava ligando para nada que estava acontecendo. E foi assim que aconteceu, meus amigos. Mas Faraó não lhe deu ouvidos. Por isso, Deus enviou Moisés outra vez a Faraó, mas Faraó ainda assim se recusava a deixar o povo ir, e Moisés disse, Faraó, você é teimoso, não é mesmo? Só por causa de sua teimosia, o Senhor enviará o Egito em chames de moscas. O ar ficará escuro de moscas, você não encontrará alívio. Ah, meus amigos, e aconteceu exatamente como Moisés tinha dito. Aí, o faraó mandou chamar Moisés novamente. Aí, quando Moisés chegou lá, ele disse, a palhaçada acabou, Moisés. Deixarei o povo ir, mas não se afastem muito. Orem por mim. Esse faraó era muito mentiroso, viu? Assim que as moscas desapareceram, ele mudou logo de ideia. Só que Moisés não deixou barato não. Ele foi lá novamente falar com o rei. Faraó, se você continuar a se recusar a deixar o povo ir adorar a Deus, todos os seus animais ficarão doentes e morrerão. Ô Moisés, deixe de insistência, ninguém vai sair daqui. Vocês viram, né? Moisés avisou para ele.
Foi então que no dia seguinte todos os rebanhos dos egípcios morreram. Mas Faraó ainda assim se recusava a deixar o povo ir. Aí Deus mandou Moisés espalhar cinzas no ar diante de Faraó. Aí, sabe o que aconteceu? As pessoas ficaram cheias de tumores e feridas cheias de pus. Mas Faraó não deu ouvidos ao Deus que pedia. E Deus mandou Moisés falar com Faraó que se ele não deixasse o povo ir, ele enviaria uma tempestade de granizo. Aí, quando veio a tempestade, Faraó ficou com muito medo e prometeu deixar o povo ir. Vocês acham que ele falou a verdade? Foi outra mentira que ele soltou. Quando a tempestade passou, ele mudou de ideia outra vez. E essa teimosia do Faraó levou a vir mais 2 pragas. Uma delas foi as pragas de gafanhoto que destruiu toda a vegetação do Egito. E depois, 3 dias de trevas amedrontaram os egípcios. Mas Faraó continuava a se recusar a deixar o povo de Israel sair. Para você ter uma noção, todas aquelas pragas que caiu lá no Egito representavam o Deus deles. Eles adoravam o rio Nilo, rãs e outras criaturas. Com isso, Deus lhes mostrou que seus deuses não os ajudaram. Por 9 vezes, Deus tentou fazer Faraó ouvir, mas 9 vezes Faraó disse não. Durante todas essas pragas, Deus protegeu o seu povo, o povo de Israel. Sabe de uma coisa, meus amigos? Deus também nos protege todos os dias. E Ele faz isso não importando onde estejamos ou o que esteja acontecendo ao nosso redor. Isso não é maravilhoso? Bom, a nossa história terminou. Até a nossa próxima história. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Salmo 103, versículo 2. Adoramos a Deus ao confiarmos nele em todas as situações. Esses aqui são os meus amigos que comentaram na última história. Deus abençoe vocês, meus amigos. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por essa história. Aprendemos com ela que o Senhor está sempre ao nosso lado nos protegendo. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre atentos ao que está acontecendo ao nosso lado. E quando o Senhor disser, que nós possamos dizer sim, e não como o Faraó fez. Nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém. A lição terminou. Obrigado, Senhor, pelo estudo da lição. A lição terminou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.